lógico. O nosso padrão talvez não possa ser aquele cara da televisão. O padrão não pode ser alguém que a gente leu num livro. O padrão precisa ser o próprio Deus. Deus Pai é o padrão de paternidade. E isso faz toda a diferença. Quando nós olhamos as Escrituras, a Bíblia, né? A Bíblia, ela não é a totalidade sobre Deus. Deus é muito mais do que aquilo que está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é aquilo que Ele quis revelar. Ele falou, olha, eu quero que os meus seres humanos, eles me reconheçam com isso aqui. E então Ele revelou as Escrituras. Em cada capítulo, em cada texto, você vai percebendo como Deus, o Criador, é. Mas Ele é muito mais do que o que está nas Escrituras. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem a figura trina, né? Que transita ali no Novo Testamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós olhamos essas figuras. E é muito interessante. Não tem uma Bíblia de papel aqui, só trouxe a minha. Você pode abrir lá em Mateus. Mateus. Nós vamos olhar um texto, mas antes eu quero falar da página branca. Sabe qual é? Essa aí não tem. Essa não tem página branca? Não, essa aí só a metade. Deixa eu ver. Então começa lá do livro. Pega e simboliza. Ela é grossa, essa Bíblia aqui, hein? Não, esse é só no Testamento do livro. Tá, vamos ver se vai servir, tio. Senão eu vou jogar fora. Não, pode não. Ela é só... Ah, tá. É o New Testament do livro. Aí, pastor. Vamos pegar uma Bíblia inteira, de verdade, menos, é isso. Aí, ó, já faz até a propaganda, né, Maurício? Já faz a propaganda. Aqui, ó. Mateus capítulo 1. Ei, Maurício, que veio que a editora tirou? Ah, não. Ah, eu tava lá, falei, ia brigar com eles. Isso aqui foi 4 anos para fazer isso aqui. 4 anos. Pensa no trabalho. Deixa eu ver se ela 4 anos. Essa página aqui da tua Bíblia aqui, ó. Ela divide o Antigo do Novo Testamento. Isso aqui tem 400 anos. Foi nesse miolo aqui que apareceu os Macabeus. Já ouviu falar? Primeiro e segundo. Foi nesse tempo aqui que apareceu os fariseus. Os fariseus foram uma grande bênção na história de Israel, porque num momento tão conturbado do povo, os fariseus preservaram a cultura, instituíram as sinagogas, que foi o berço para a igreja. Nesses 400 anos, não se ouviu audivelmente nenhuma palavra do Senhor. É 400 anos de silêncio. Então acontece o que nós chamamos de a plenitude dos tempos. Lembra o texto de Gálatas? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então nesse momento em que findou os 400 anos, o Senhor Jesus vem, se faz carne, ele então nasce e aí a história do Novo Testamento começa. Passa-se os anos, 30 anos na verdade, e então chegamos no capítulo 4, mas em capítulo 3, desculpa, e pela primeira vez aquele povo que estava ali, que era nascido naquele tempo, ouve-se uma voz do céu. Deus Pai rompe o silêncio do céu e fala com o seu Filho. E só existem 3 momentos no Novo Testamento onde Deus Pai fala. Nós vamos ver 2 deles. E quando Deus fala nesses 2 momentos, Ele que é Pai, afirma potencial, confere autoridade, fornece identidade e estabelece segurança. As 4 responsabilidades de Deus Pai é as 4 responsabilidades minha e sua como Pai. Todo pai precisa afirmar potencial, conferir autoridade, fornecer identidade, estabelecer segurança para os seus filhos. Isso daqui revoluciona o lar, porque é quando nós imitamos o Deus Pai das Escrituras. Então vamos tentar fazer um exercício aí. Eu sou ruim nisso aí.
Eu sou ruim no que eu vou fazer agora, então você vai me ajudar. Nós vamos fazer um gesto para cada uma das coisas. Só para gravar. Então, a firma potencial... A gente precisa mudar esse, né? Mas esse fica assim, ó. Firma potencial. Faz aí, então. O pai afirma potencial. O confere autoridade é igual um cavaleiro que o rei passa a espada por cima do ombro dele. Sabe? Agora você é um cavaleiro. Então o pai confere autoridade. Afirma potencial. Confere autoridade. Fornece identidade, é uma marca. Então é a sua identidade que é impressa no seu filho. E pode ter certeza que isso acontece. Então vamos lá? Afirma potencial, confere autoridade, fornece identidade e estabelece segurança. Cinto de segurança. E com transcorrer aqui a gente vai ver cada uma dessas. Então vamos ver a primeira vez que Deus Pai rompe o silêncio. Mateus capítulo 3. E ele fala com o seu filho. E é muito, mas muito legal isso aqui. Mateus 3,13. Diz assim o texto. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, logo saiu da água, e eis que se abriu os céus, e vindo o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. E então rompe-se o silêncio e ouve-se uma voz do céu que diz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O segundo momento que isso acontece é em Mateus 3,17. Não, esse é o primeiro. Desculpa. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Até aqui, Jesus não tinha feito nenhum milagre. A segunda vez que Deus fala desse jeito é lá no capítulo 17, que nós vamos ver daqui a pouco. E uma terceira vez é em João, quando os gregos vêm até Jesus e pedem para que ele vá até a Grécia. Os teólogos dizem que é a primeira cruz de Jesus. A primeira cruz que ele teve que enfrentar era a cruz de não ir à Grécia. E há um sofrimento, uma angústia, e ele não vai à Grécia. Por que a primeira cruz? Porque ele teve que abrir mão, talvez de uma vontade, talvez de uma grande oportunidade, porque se ele vai à Grécia, ele deixaria de ser o Messias e se tornaria mais um dos filósofos gregos. Então dizem que é a primeira cruz. Nesse tempo aqui, ouve-se uma voz do céu para conferir identidade. Este é o meu filho. Um pai precisa fornecer a identidade para os seus filhos. Tem que conferir essa identidade. E nós inferimos essa identidade, seja ela ruim ou boa. Isso vai acontecer. Mas, dentro da perspectiva bíblica, precisamos deixar claro quem a gente é e por que a gente é desse jeito. Um pai cristão precisa imprimir nos seus filhos o motivo, a razão, a circunstância dele ser desse jeito. Filho, nós pensamos assim, nós agimos assim, porque nós não somos iguais a ninguém. A grande luta no mundo é que o lar cristão é muito parecido com o lar não cristão. Os valores, os modelos, as ambições, o jeito de lidar, o jeito de tratar, de corrigir, é muito parecido. Então nós não despertamos sabor nas pessoas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e não podemos ficar escondidos. Mas ele diz também que nós somos o sal. E o sal, numa medida razoável, ele desperta sede. E então nós apresentamos aquele que é o Jesus
que pode matar a sede. Lembra da mulher samaritana? Se tu soubesse quem é esse que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então nós somos uma espécie de sal que vai salgando e despertando nas pessoas sede e interesse por essa vida com Deus. A nossa família precisa saber os motivos. É muito interessante. O conhecimento, ele é como uma espiral que vai girando para fora. Então, eu aprendi demais. O meu conhecimento, inclusive, eu queria agradecer todos os pescadores aqui, porque hoje eu recebi a camiseta oficial da pesca e foi para mim foi um momento assim de glória. De glória. Falou, você é oficialmente um pescador. Eu não sei porque eu menti, falando que eu peguei um que tinha quase 12 quilos, assim eu pesquei bem mesmo, mas eu ganhei a camiseta. O conhecimento que eu adquiri aqui, e talvez vocês comigo também, cada um na sua área, como foi falado, de um barco para o outro, pode continuar dando estudo aí, pastor, porque parece que a pesca não deu muito certo. O conhecimento, ele vai crescendo à medida que a gente vai compartilhando, a espiral para fora. Mas a sabedoria é uma espiral para dentro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a sabedoria. Os nossos filhos precisam ser treinados para enxergar as coisas que estão por trás daquela realidade, por trás daquele comportamento. Por que é que nós não agimos desse jeito? Não é só dizer por que não e pronto, acabou. Não, 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 não. Nós temos que treinar eles e ensinar eles a pensar. Quando Deus rompe o silêncio, Ele afirma a identidade. Esse é meu filho. Você acredita que há pessoas, adultos casados, que nunca ouviram seu pai dizer, oi, meu filho? É sempre o menino, a menina. Olha, mulher, aqui o teu filho, a tua filha. Mas ele nunca verbalizou, você é meu filho. Isso é muito importante. Crianças que são adotadas e não são bem trabalhadas nesse processo da identidade, elas muitas vezes vivem a vida inteira à procura do seu pai. Um dos grandes problemas, né, na questão da adoção é quando os pais que adotam não trabalham bem a situação. E o maior medo desses pais é que um dia o filho encontre o seu pai ou a sua mãe e o deixe. A identidade é muito importante. Quando Deus rompeu o silêncio do céu, a primeira coisa que Ele fez foi afirmar a identidade do seu filho. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem eles são e como que eles são. Isso é tão importante porque no capítulo 4, do 3 e 6, capítulo 4, o capítulo 3 acaba no versículo 17. Então já começa o capítulo 4, é a tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, o diabo fala 3 vezes. Das 3 vezes que o diabo fala, 2 delas, ele incita dúvidas sobre identidade. A primeira é, se és filho de Deus. Tipo serpente, pareceu ou não? Não, ficou ruim. A ideia era parecer tipo serpente. Muito mansinha. Quando ele chega para tentar Jesus, ele fala, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Antes do lance da pedra e do pão, tem uma incitação sobre dúvida de identidade. Se você é filho de Deus, faz isso. Então quando Jesus vai responder ao Satanás, ele não fala de pedra e de pão. Ele fala do quê? Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual palavra ainda ecoava
na mente de Jesus até nesse momento? Tu és o meu filho. Ele vence a primeira tentativa do Satanás, lembrando da voz. Nós continuamos sendo tentados pelo diabo. Ele continua dizendo para mim e para você, se você é um filho de Deus, como isso vai te acontecer? Se você é um filho de Deus, por que essa doença? Se és um filho de Deus, por que essa miséria? Se és um filho de Deus, por que essa luta, essa angústia? Porque Deus não tira essas dúvidas do teu coração, essa tentação do teu coração. Ele continua incitando uma dúvida sobre identidade. Firme a sua identidade masculina, não na cultura, não na sua carnalidade. Firme naquilo que Deus falou que você é, um homem, um filho de Deus. Luz do mundo, sal dessa terra sem sabor. É isso que nós somos. Quando ele rompe o silêncio do céu, a primeira coisa que ele faz é afirmar a identidade. Segundo momento, ele faz a mesma coisa, o diabo. E Jesus, de novo, reafirma a identidade dele. Isso é muito importante. O nosso filho precisa ter a sua identidade afirmada. Irmãos, a coisa está tão louca hoje, mas está tão louca, que uma das coisas que nós precisamos fazer é chegar para o nosso filho menino e falar: você é o meu filho homem. Eu tenho filho homem. Que joia! Que alegria! Para afirmar uma identidade também de gênero. Você chega para a sua menina e fala: eu tenho uma filha menina, você é minha filha menina. Menina! Desde pequeno. Para afirmar a identidade de gênero. Nunca foi tão importante quanto os dias de hoje. Afirmar a identidade de gênero dos nossos filhos. Depois, ele diz o quê? Um filho amado. Um pai provê segurança. Na perspectiva de segurança, ele ama acima do desempenho. O que é que Jesus tinha feito até aqui? Ele tinha multiplicado algum pão? Não. Ele curou alguém? Não. Ele andou sobre as águas? Não. Nada. Antes de Jesus operar qualquer milagre ou realização, Deus Pai rompe o silêncio do céu e fala: amado, você tem que amar o seu filho acima do que ele faz ou deixa de fazer, acima do desempenho dele. Sabe por quê? Porque ninguém mais vai fazer isso, só dentro de casa. Ele passa e derruba tudo. Ama ele derrubando tudo. Ele é lento na matemática. Ama na lentidão da matemática. Ele não sabe algumas coisas. Ama ele sendo desse jeito. Sabe por quê? Em nenhum outro lugar isso vai acontecer. Ele vai para o mercado de trabalho, na empresa, tem esse amor? Não tem nada, filhão. Se não der lucro, às vezes não tem nem o primeiro erro, já está fora. Não existe nenhum outro lugar onde as pessoas podem ser amadas que não seja dentro de casa desse jeito. Ame o seu filho acima do desempenho. Há uma enorme, a lista de exemplos é enorme, de pais que forçaram tanto uma situação com o seu filho, que o filho se formou, por exemplo, em direito. Aí ele desceu do palanque no dia da formatura com o diploma na mão, deu para o pai e falou: pai, tá aí teu diploma, eu vou fazer engenharia. Porque o sonho do pai era ter um filho doutor. E ele pressionou. Isso é amar sobre desempenho.
Mas quando o pai, que é o modelo para nós, rompe o silêncio do céu e fala com o seu filho, ele fala: é amado, por ser meu filho. Ame o seu filho por ser o seu filho. Fale isso para ele todo o tempo. Filho, você é amado. Eu amo você. Não podemos ser igual aquele homem que casou. Depois de 5 anos, a mulher dele falou assim: amor, você não fala que você me ama? Aí ele falou: mulher, eu sou um homem de palavra, não falei 5 anos atrás? Não mudei de ideia não. Eu falei, tá falado, não precisa mais não. Eita, que a gente precisa reforçar aquilo que é certo. Nossos filhos precisam disso. Dessa segurança emocional. De que não importa o que acontecer, o meu pai me ama. Pastor, Sim. a questão do pai amar o filho aí, eu vejo que ela é uma coisa natural. Assim. É poucos pais que não amam o filho, mas a maneira como ele passa isso para o filho, muitas vezes o filho não entende. Por exemplo, minha menina, se ela ficar muito tempo no celular, eu tomo. Mas porque eu amo ela, eu sei que aquilo vai fazer mal para ela. Cara. E aí, aquela forma de amar, muitas das vezes a pessoa não entende. Mas eu penso assim, com o tempo, o amadurecimento dela, ela vai ver que aquilo era uma forma da gente amar. Uma dica sobre isso. Corrija com. Não corrija o. Então aqui, ó. Aqui, nós vamos aqui pro mesmo lado. Obrigado pela participação, foi incrível. Então ela precisa, lembra de conhecimento e sabedoria. Sabedoria para dentro, conhecimento para fora. Ela precisa aprender a sabedoria. O que está por trás da sua decisão de tirar o celular? Está uma sabedoria que ela precisa entender. Então, irmãos, nós precisamos andar com os nossos filhos. Se nós queremos que o nosso filho fale a verdade para nós, ele não pode ter dúvidas sobre o nosso amor. Grava isso. Se o nosso filho tiver dúvidas sobre o nosso amor, ele vai ser um hipócrita de primeira. Porque ele fala: mas se eu falar isso pro meu pai, aí não vou ter mais pai. Então é melhor eu ficar com o pai e mentir. Mas quando a gente tem o coração perto, lembra que nós falamos do coração? Temos o coração perto e nós descobrimos alguma coisa do nosso filho, a gente vai disciplinar com o filho e não o filho. A gente vai lá: filhão, ó, fica preparado, tá? Toda hora eu vou te chamar. Você pega e conduz no processo. Nós estamos juntos. Se a empresa do seu filho falir, nós falimos. Se a empresa der certo, nós ganhamos. Se ele foi bem na escola, nós ganhamos, passamos de ano. Se não foi bem, nós perdemos as férias. É uma casa. É uma segurança emocional, é tudo nosso. A casa tem que ser nossa. Lá em casa a gente joga bola dentro de casa. E quando era apartamento, era dentro do apartamento. As plantas da mamãe eram as que mais sofriam, mas é a nossa casa. A nossa casa. Eu prefiro eles morando lá e feliz lá do que ter planta. Então a gente precisa colocar as coisas no senso de valor organizado. Um pai estabelece segurança, ele provê essa segurança para os seus filhos. Ela não humilha ninguém, não rejeita ninguém, ele só olha e vê. Uma coisa muito simples. Nós falamos assim, ó, esse daqui é o meu filho. Pode ficar, filho, sentadinho. Quando eu puxar, vem, tá? Nós treinamos isso aí. Ó, é o meu filho.
Mas quando nós falamos meu filho, isso é uma metáfora, não é? Porque na verdade não é nosso filho. É herança do Senhor, então é dele que está com a gente, não é isso que é herança? Alguém construiu, alguém roçou, alguém cultivou, aí essa pessoa não está mais, passou para o outro, para o filho, não é? Então é uma herança do Senhor. Filho é para ser criado para Deus e não para nós. Ele não tem que ser aquilo que você quer, ele tem que ser aquilo que Deus quer. Ele não pode ser todas as nossas expectativas sobre o ombro dele. Não, 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 não. Ele precisa ser exatamente aquilo que Deus projetou para ser. Então o olhar atento de um pai participativo vai perceber as qualidades do filho e vai trabalhar nela, para que ele seja exatamente o que Deus quer. A maior alegria de um pai não deve ser o filho realizando os seus sonhos, mas é ver o filho realizando os sonhos de Deus. Essa é a maior alegria. Um pai afirma potencial, ele diz, eu me comprazo nele. Ele tem um potencial e esse potencial é afirmado de uma maneira incrível. Uma afirmação, ela educa melhor do que uma correção. Nós achamos que tarefa de pai é corrigir menino. Para com isso, não faz isso, não era assim, não era certo. Fica com o menino. Tarefa de pai é afirmar o potencial. Eu tenho um menino e uma menina. E é tão diferente, não só no gênero, mas, por exemplo, simples. No sofá, Rafaela está sentada no sofá. Eu sento perto dela, perto, assim, um palmo de distância. Passa um tempinho, ela fala, nossa, pai, tá tão quente, né? Ela vai para outro canto. Bernardo no sofá, ele está lá na ponta, eu sento aqui. Não dá 30 segundos, ele está aqui em cima. Misturado, as pernas, se enrosca, é um barato. Rafaela na bicicleta. 4 anos, 5 anos, as rodinhas. Equilíbrio mínimo. Só para andar mesmo. Bernardo, com 3 anos de idade, 3 para 4 anos, ele viu um menino passar de patinete. O menino largou o patinete. Ele pegou o patinete. Ele era tão alto, o Bernardo, que ele segurava no patinete assim, ó. Ele era muito pequenininho. Então ele pegou no patinete assim, ó. Desceu uma ladeira enorme. Eu olhei e falei, Senhor, recebe teu filho na glória, porque vai morrer. Ele passou, sobreviveu, trouxe o patinete. Pai, eu vou de novo. Falei, filho, bota aquele negócio ali que se chama capacete. Só para demorar para morrer. Esporte, jiu-jitsu medalha, karatê medalha. Ele no esporte, nesse negócio de... Ele desenrola demais. Rafaela mais no desenho, na arte. Fica pastas de caderno. Minha briga com a Rafaela, fala, filha, usa o sulfite do outro lado também. Não aguenta comprar folha. Se não aguenta comprar folha, aí dá um papel pro Bernardo. Ele faz uma bola e vira um jogo. Fácil. Diferentes. E nós afirmamos o potencial deles. O mínimo, todo mundo tem que fazer. Mas eu nunca exigi dos meus filhos nota 10. E eles tiram muito 10. Deve ter puxado a mãe, com certeza. Porque um dia eu tirei uma foto do boletim deles e mandei para minha mãe. Falei, olha mãe, igual teu filho. A minha mãe escreveu só isso assim. É verdade, igual o Caio, que é o meu irmão. E é verdade. Por isso que ele está lá no banco até hoje, no Itaú. Porque sabe fazer conta, eu não sei. Então é muito diferente. Então a gente precisa saber quem são os nossos filhos e afirmar os nossos filhos. Nunca compare um filho com outro. Sabe por quê? Porque eles são incomparáveis. São diferentes. Deus projetou para que sejam diferentes. Se Deus quisesse que eles fossem igual, Deus tinha feito. Mas tem alguém igual? Não. Porque Ele projetou para ser diferente. Um gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra. Ou talvez um chega aqui na fazenda e isso aqui é um paraíso. Tem outro que chega aqui e fala assim, meu Deus, como vocês aguentam ficar num negócio desse? Diferentes. Foram projetados para ser diferentes, para glorificar a Deus de uma maneira diferente. Tem 4 tipos de personalidades. 4 tipos de personalidades.
E aí aqui o bicho pega quando a gente não entende direito. Aí você vai primeiro, se acha na tua. Não, tem algumas esposas aqui, não é? Como é? Infiltradas, ok? Não é para achar dela, né? Nem do teu amigo aí. Acha o teu, tá? Cuida da sua vida agora, ok? Muito bem, 4 tipos de pessoas. Tem pessoas que são motivadas, são inclinadas a dirigir ou a inspirar. São pessoas de iniciativa. Qual as características? De dirigir, normalmente é forte, não forte só fisicamente, mas de empenho, debate, crítico, organizado, planejo, estratégico, proativo, pense em metas e raciocínio, isso é tudo com ele. Vai se achando aí, tá? O inspirar é motivado, visionário, facilitador, inovador, persuasivo, carismático, entusiasmado. Suporte. Ele pensa na harmonia, ele é simpático, ele é paciente, é leal, trabalha em equipe, é sereno, relaxado. Não relaxado de não fazer nada, mas tá tranquilo. Apoiador, seguro, amigo. Calculador. Calcula, é detalhista, é prático, específico, preciso, regras, norma, perfeccionista, controlado, ligado em riscos e limites, prazos, e normalmente é uma pessoa cortês. Aonde você está? Dirigir? Hã? Algumas coisas podem misturar, mas aonde mais você se encaixa? Tô no disco. Vamos lá. No disco. No disco. Quem está aqui? Acha que está aqui, pelo menos. Quem acha que está aqui? Quem acha que está aqui? Quem acha que está aqui? Quem não acha nada. Tem um punhado que você achou não, viu? Eu vi um monte de mão aí que não subi. Tá. Calculador. É muito interessante isso daqui. São as características de personalidade que definem muitas vezes área de trabalho, jeito de lidar com as coisas, jeito de lidar com a crise, com o dinheiro, com a família. É muito interessante. Pessoas que são de dirigir ou de iniciativa ou de inspirar, elas tomam decisões com mais facilidade. Pessoas que são de inspirar e suporte se misturam aqui, elas são ligadas a pessoas. Aqui é de iniciar coisas, aqui é de ligar às pessoas. Quem é de suporte e calcular, eles reagem. Eles não estão inspirando, iniciando nada, eles estão reagindo. Pessoas que são de dirigir e de calcular são ligados a tarefas. Isso daqui é um processo bem simples, que mostra que nós somos diferentes. E muitas vezes, vamos pegar um exemplo. O pai é inspirar. Motivado, visionário, o cara ora o pasto assim, fala, não, esse aqui vai dar 1000 vacas, vai dar não sei o quê. Cara aqui. Carismático, entusiasmado, animado. Aí o filho dele tá onde? Ele está aqui, no calcular. O filho dele é cheio de regras, de detalhe. O filho, que ele fala assim, nós vamos plantar. Aí o filho fala assim, mas vai plantar quanto? Mas vai plantar como? Vai plantar onde? Aqui não quer saber. Nós vamos plantar. Chama o povo que vai plantar. Aí o filho vai plantar o quê? Vamos plantar. Agora a ideia é plantar. Aqui é plantar. Vai plantar o quê? Quanto que vai dar de lucro? O cara quer calcular. E aí tem as características básicas aqui. Vou passar rapidinho, tá? Dirigir. O que as pessoas valorizam do dirigir? Ele inicia a coisa e muda a coisa. Ele é motivado por resultados e desafios. Qual o ponto fraco? Forte faz as coisas acontecerem. Fraquezas. É insensível e impaciente. Fala a Deus. Pode melhorar ouvindo as pessoas. O cara que é no dirigir aqui, ó, ele é um trator. Mas às vezes ele focou no lado errado. Ele é um trator no lado errado. Inspirar.
Criativo e entusiasmado é o que os outros veem. Motivado por reconhecimento e afirmação. Gosta que as coisas dão certo, as pessoas valorizam. Pontos fortes, motiva as pessoas. Fraqueza é impossível e não detalhista. Então o cara do inspirar, ele já foi. Já tá lá e tal. E aí pode melhorar pausando, dando uma... Segura, calma aí, vamos planejar um pouquinho melhor, só um pouco, não precisa muita coisa não, é pouco. Cara do suporte, ele, o que todo mundo gosta dele? Ele constrói relacionamentos, ele conecta as pessoas. Motivado por harmonizar a equipe. Tá todo mundo bem? Ok. Pontos fortes, trabalha bem em equipe. Pontos fracos, não tem muita iniciativa e normalmente abre mão para que o grupo fique bem. Você não faz nada. Pode melhorar iniciando coisas. Existem boas ideias, mas não inicia. Toda a equipe. Controlar. Os outros veem o quê? Que ele persegue a excelência. Um cara de controlar, ele está atrás da excelência. Ele quer os centavos calculados, ele quer o detalhe, o alinhamento, é tudo no alinhamento. Motivado por qualidade e excelência. Ponto forte é exato, é preciso. Com ele não tem relatório assim, é mais ou menos 1000, não. É 993,47. Esse é o relatório. Preciso. Fraqueza, às vezes é muito complexo e perde a noção do tempo. Muito complexo. E pode melhorar decidindo. Fala, ok, até aqui é suficiente, vamos agora, porque foi. Tudo bem. Quando nós não sabemos, bom, então isso aqui é legal, depois eu posso te dar isso daqui, é um disco que tem esses testes também na internet, tá? Mas eu posso te dar isso aqui. É muito legal você saber onde está, onde sua esposa está. Já achou? Você está bem aqui do lado. E saber aonde os seus filhos estão, onde eles têm a maior tendência de estar. É muito importante isso, porque às vezes nós pressionamos o nosso cônjuge para ser uma coisa que ele não é. E não, claro que como não tem esposas aqui hoje, graças a Deus por isso, e às vezes a esposa fica sonhando com um cara do qual ela não casou. Cara perfeito. Aí fica a dica para essas esposas que estão infiltradas levarem essa ideia para as outras que não vieram. Tá infiltrada. É penetra. Deus fez diferente para glorificar o nome dele. Agora, num dos treinamentos, quando eu mostrei isso, um cara olhou e falou, pastor, eu tive uma ideia. Entendi a ideia de que a gente não pode forçar todo mundo a ser igual, porque dá problema, né? Eu falei, dá, é impossível. Aí ele falou, e se desse certo seria assim. Se todo mundo for dirigir, dá guerra. Se todo mundo for inspirar, dá festa. Se todo mundo for suporte, não dá nada, mas todo mundo fica feliz. E se todo mundo calcular, dá estresse. Às vezes nós estamos exigindo e forçando a nossa família para ser uma coisa que Deus não projetou e Deus está livrando a gente disso. Todo mundo quer fazer. É guerra. É guerra. Todo mundo quer inspirar. Dá o quê? É festa, é só festa. Não tem festa. Todo mundo tem que dar o suporte. Faz o quê? Faz nada. Não dá nada, você é os preguiçosos. Não Nada! E todo mundo quer calcular tudo, dá estresse. Te achei, Brisa Norte. Pense isso daqui, ó, numa coisa simples. Viagem de família, em cima disso aqui. Vamos viajar pra rua. Tem que ter alguém para inspirar. No Piauí, 1h da manhã. Aí Bomba. a mulher vai trazendo bagulho e não cabe na caminhonete. Não cabe. Segunda vez que... Bom, fechando essa perspectiva, um pai precisa saber quem é o seu filho, quem é a sua esposa e afirmar o potencial que ele tem. Não importa, não tem lugar certo, tem aonde ele está. Então o pai afirma o potencial em cima do que está. Se está aqui,
Essas são as coisas que a gente afirma. Não exigir que tenha essas. É claro que todo mundo que está aqui precisa de um pouco das outras. É, eu estava pensando, porque tem um setor aqui que você tem, mas no outro já não tem. Isso. Só que não é natural. Certo. Não é natural. E às vezes a gente fica exigindo natural. Fomos para a porta da escola uma vez, aí era o dia de receber lá os boletins, e tinha uma mãe, pensa numa mãe brava, meu Deus do céu. Ela falava com a filha assim, é uma vergonha, e tanto problema, e você com esse boletim sangrando, e tal. Aí eu cheguei lá, era amiga da Rafa, e nós ficamos lá. Aí a mulher virou para Rafaela, fez uma pergunta que não deveria, minha opinião. Ela falou assim, e você, Rafaela, tirou quantas vermelhas? Nenhuma, tia. Nenhuma? Então quantos 7 você tem? Eu não tenho nenhum, tia. Então quantos 8 você tem? Não tenho nenhum, tia. Tá vendo? Olha aí, só 9 e 10. Porque o boletim da Rafa é igual o meu mesmo, no sonho. Só 9 e 10. Então, eu falei, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Sabe qual é o que tá errado? O processo. O processo tá errado. Porque é o seguinte, sua filha vai sobreviver. Eu sobrevivi, eu repeti o quinta série, fiz de novo, sobrevivi, você vai sobreviver, ela vai sobreviver. Fica calma. Fica calma. Talvez o que a sua filha precisa é que você afirme ela. Não, eu sou exigente mesmo. Eu falei, eu também sou. Rafa, o que eu exijo de você? Ela falou, que eu faça o melhor. É isso que a gente tem que pedir para os nossos filhos. Filho, faça o melhor. O melhor que ela fez foi 6. É o melhor. Agora, preguiça não cabe no melhor. Vagabundagem não cabe no melhor. Cabe o quê? Empenho no melhor. Mas empenho nem sempre é 10. Nem sempre é 10. Então nós temos que exigir dos nossos filhos que eles façam o melhor. Porque às vezes ele não tem aquilo que se espera. Nem todo mundo é bom em todas as coisas. Nós não somos bons em todas as coisas. Mas a gente tem que entender que o nosso filho precisa da nossa afirmação mais do que da nossa correção. A segunda vez que Deus rompe o silêncio do céu, seguindo aqui a nossa perspectiva, é no Monte da Transfiguração. Então ele diz lá no monte, vamos ler junto aí, que aí os que estão dormindo acordam, vamos lá? Este é o meu filho amado, em quem comprado a ele ouvi. Deus acrescenta isso, a ele ouvir. Ele fala no batismo e fala na transfiguração. Quem que está na transfiguração? Está os discípulos e Elias e Moisés. E então o texto diz que uma nuvem baixa e some Moisés e Elias. Então ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem é Elias e Moisés? Toda a lei e todos os profetas. O Antigo Testamento, a base do Antigo Testamento é lei e profeta. Na base do Antigo Testamento de lei e profeta é que tem a história de Israel, em cima de lei e profeta. Os cânticos, os salmos, é em cima de lei e profeta. Então no Monte da Transfiguração aparece a prefiguração de Moisés, a prefiguração de Elias, toda a lei, todos os profetas, e então a nuvem leva os caras embora e fica o Filho amado, a ele ouvir. Porque Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele some. E então o Pai afirma a autoridade moral do seu Filho, dizendo a ele ouvir. Agora Jesus tem condições de defender-se diante dos fariseus, como ele bem fez. Porque ele fez algo que ninguém ousou fazer, quando dizia para os fariseus, ouviste o que foi dito. Por quem? Pelos fariseus, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo.
porque some a prefiguração da lei e dos profetas e fica o filho amado, a ele ouvir. Um pai estabelece autoridade moral e essa autoridade é de baixo para cima. Um pai dentro de casa, ele é como um menino. A ilustração boa é de um menino que faz aquela cadeirinha, sabe? Como chama aqui? Tem um nome diferente? Não. Cadeirinha? Você bota o pé aqui para o menino subir e pular o muro. Subir para pegar a laranja, pegar não sei o quê. É um suporte. Pai dentro de casa tem que elevar todo mundo. Não cabe no lar cristão um homem que humilha a sua mulher. Não cabe. Não cabe no lar cristão um homem que inferioriza os seus filhos. Não cabe. O que cabe dentro de um lar cristão é um homem que imita a paternidade de Deus e eleva todo mundo. Moça nova de casado, chega em casa pela primeira vez da vida, ela vai para um negócio chamado fogão. E ela olhou aquilo ali, ela fala, ah, como é que vai para ligar esse trem aqui? Primeira semana de casado. Primeiro arroz que ela faz. Aí bota a panela na mesa. O maridão, todo antenado com a verdade, né? Ele bota aquele arroz no prato, ele come, ele fala assim, nossa! Meu Deus! Isso é bom namorar antes. Mas não chega, mas nunca que chega perto do arroz da minha mãe. A mãezinha dele que pilota o fogão, 40 anos pilotando o fogão. Ela é capaz de fazer esse arroz de olhos fechados, as mãos amarradas, só com uma perna. 40 anos! Aí o cara consegue comparar. Eu sei que, graças a Deus, estou dando esse exemplo aqui, porque não acontece em Xinguara, acontece em outros lugares. Graças a Deus. Um lar cristão não cabe um marido que grita com sua esposa. E não vamos nem falar de bater, obviamente, né? Que ofende, que inferioriza, que humilha. Não cabe. Não cabe dentro de um lar cristão um pai que entra no quarto do seu filho e fala, você é uma vergonha para mim. Não cabe. O que cabe dentro de um lar cristão é um pai que chora junto. É um pai que anda junto. É um pai que corrige o filho, levando ele para ele ser melhor aquilo que Deus sonhou para ele. Irmãos, o coração fica longe, porque a gente não age como Deus deseja. Nós não elevamos as pessoas que Deus confiou. Quem é o próximo mais próximo? É a nossa esposa, são os nossos filhos. E às vezes, não em Xinguara, mas em outro lugar, os homens dão muito mais valor a amigos de fora do que aqueles que estão na sua casa. Pastor, o que acontece quando o pai não valoriza e começa a xingar, a desvalorizar o filho? Qual a consequência disso? Parece que você já tinha visto o próximo slide, vamos agora. Você achou que eu não estava preparado para essa, né? Ah, mas nós não combinamos não. 4 tipos de pais. 4 tipos de pais. Todos vão se encaixar ou se visualizar. Aqui para entender o gráfico é o seguinte. 0 de controle, 100 de controle. 0 de amor, 100 de amor. Tá bom? Esse é o combinado básico. Primeiro pai. Quem está acordado pode ler o nome, tá? Pai. São pais temerosos. Pais permissivos, quanto que eles controlam? Porque eles dizem que amam muito. Ele fala, eu amo tanto meu filho, que você pode fazer o que você quiser. Eu te amo tanto, faz o que quiser. Pais permissivos geram filhos inseguros. Adultos
que na vida não conseguem tomar decisões, muitas vezes são fruto de um lar de pai permissivo, porque não criou referência. Um pai permissivo é semelhante a um pai que pegou o seu filho, botou ele no carro, não tem farol no carro, não tem a estrada, não tem aqueles olhinhos de gato, não tem sinalização e não é lua cheia. Só para ilustrar que é escuro mesmo. Aí ele bota o filho no carro, fala assim: meu filho, eu te amo, vai! Acelera esse negócio, entra nessa estrada da vida, vive a sua vida, faz o que você quiser. Quem de nós dirigiria com senso de segurança? Ninguém. É permissivo demais, gera insegurança. Muitas vezes porque o pai teme perder o amor do seu filho, mas exatamente o contrário. Por ele permitir demais, então o filho tem uma tendência a desprezar as orientações do pai. O pai não controla nada porque diz que ama muito. Segundo, um pai Negligente. O pai negligente não presta atenção. Ele gera filhos negligentes. O pai negligente, ele está preocupado com ele. O pai negligente foi picado por um mosquito e gerou uma doença chamada umbigocentrismo. O cara é virado para o umbigo dele. O universo... Não tem xingora, graças a Deus, por isso que eu fico à vontade, porque não tem esse negócio de xingora. O universo tem que girar em torno dele. Então ele chega em casa. Ai da mulher se ela não responder a pergunta certa. Tiver queimado arroz. Ei, ele chega e ele fala: ei, mulher, o jantar tá pronto? Ai, ai, ai. O universo para. Naqueles 30 segundos entre a pergunta e a resposta. Sim, vida. Se deu não, Vai viver o mata no almoço também. morte. Um pai que é negligente, ele não presta atenção, ele não consegue ver que a filha não está num dia bom, que a mulher não está num dia bom, que o filho teve alguma coisa na escola, ele não vê nada. Ele está preocupado com ele, com o time do coração dele, com as coisas dele, com o trabalho dele, com a vida dele, com o cantinho dele do sofá, o controle, que ai do controle que se sumir. Ei, um pai negligente que não presta atenção gera filho negligente. O negligente controla o quê? Zero. E ama quanto? Nada. Ele ama a si mesmo. Ele ama a si mesmo. Em cima da sua colocação, muitas vezes, nós precisamos avaliar se as nossas ações para com os nossos filhos é porque a gente ama eles ou porque a gente nos ama. Isso é muito importante. Muito importante. A Dani, ela tem uma mania, como está gravando, mas ninguém vai falar para ela, obviamente, mas ela sabe que eu falo mal dela mesmo inteiramente. Ela tem uma mania, se ela entra no quarto, se ela tira o sapatinho dela assim, deixa ali. E eu não sei, eu nunca tinha percebido que eu tinha toque por sapato solto assim. Nunca tinha percebido. E eu várias vezes falei: amor, põe o sapato aqui no negócio, tem um lugar, um negócio que os sapatos moram ali. Ela larga ele aqui. E era ali. Era uma confusão esse negócio do sapato. E aí então eu escutei uma mensagem sobre isso. Acabou o problema. Acabou. O pastor Cássio falou o seguinte, que ele descobriu que depois de 34 anos de casado, ele não amava a mulher dele. E ele chegou para Jenny e falou: Jenny, eu não te amo. Ela falou: como que você descobriu isso? Ele falou: eu não amo você. Eu amo a mim mesmo. Ele falou: como é que é isso? Ele falou: todas as pessoas, quando casam, antes de casar, elas têm um checklist na sua memória do que seria, por exemplo, uma esposa perfeita.
Ah, ela tem que ser atraente, ela tem que ser bonita, ela tem que gostar disso, fazer aquilo, Tem uma lista enorme de coisas que ele imagina. E aí, um dia apaixona em alguém. Pá! Aí deu aquele clima, aquele calorão, aquela coisa doida, não sei o que, O cara, sem pensar, ele já vai no checklist. Só que é o seguinte, a paixão, ela dá uma cegada e o cara pula vários quadradinhos. Depois que o pastor fala, eu os declaro marido e mulher, o cara começa a descobrir que tem quadradinho que não foi ticado. Fazer a lista de novo. Aí tem o arroz que queima, tem o negócio, o sapato que fica no lugar errado. Começa isso. E mulher faz isso também. Apesar de nenhuma das mulheres que estão aqui acharem que a história não é com elas, mas faz também. Então, no dia a dia da vida, nós brigamos por coisas que nós temos uma expectativa, mas não existe no outro. O outro não guarda o sapato. Sabe quando ele vai guardar? Nunca! Ou algumas vezes que ele lembrar, que são raras. Então nós, irmãos, nós casamos para satisfazer as nossas expectativas. Por isso a gente tem, às vezes, tanta dificuldade de amar o nosso cônjuge. Então vocês que são solteiros, já estão entrando no processo diferente. A Bíblia diz para a gente casar para fazer o outro feliz. E só consegue isso amando do jeito que ele é. Sabe por que nós somos tão fascinados por outra mulher que não é a nossa? Porque nós criamos checklist, e às vezes um checklist de 30 itens. A nossa esposa não cumpre 5. E a gente vê um item numa outra mulher e acha que é melhor que a nossa. Tolice. 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 Homens se destruindo por causa de um item do checklist. Mas isso é o que o diabo quer mesmo. É isso que ele quer. É de novo a gente se movimentando na vida pelas nossas expectativas e não aceitando o outro como ele é. Em resumo da ópera, 1 ano, 12 meses eu guardei o sapato da Dani sem falar nada. Não era importante para mim? Eu guardei. Num pequeno grupo, vamos falar tal de coisa, não sei o que. Eu queria confessar um negócio aqui. Aí a Dani falou, amor do céu, o que você vai falar? Segura. 1 ano eu faço uma coisa que você não sabe, Daniela. Ela falou, amor, vamos conversar em casa, depois a gente vê. Não, vai ser aqui na lata. 1 ano. 1 ano eu guardo os seus sapatos. Ela falou, não é que é mesmo? É mesmo, eu não pego em outro lugar, mas eu pego só lá. Falei, por quê? Porque eu quero amar você como você é. Irmãos, acabou o divórcio se nós amarmos a nossa esposa do jeito que ela é.